Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais relevante, mais importante para quem trabalha em recursos humanos. Portanto, se você é gestor de pessoas ou tem interesse, está estudando RH, sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Esse é o nosso ambiente de aprendizado e de compartilhamento de conteúdo bacana sobre recursos humanos e para a gente começar a semana bem. Justamente para a gente começar a semana bem, porque vocês já sabem que a gente tem episódio novo publicado toda segunda-feira cedinho, entre 5, 6, 7 da manhã. Tem episódio novo na área, nos tocadores por aí. Já fica a dica, inclusive, para você assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify ou em outro tocador que você estiver ouvindo a gente. A gente está no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica a dica mesmo para você se inscrever, porque assim a gente aparece na tela inicial do tocador sempre que tiver episódio novo publicado. Mas você sabe que a gente está toda segunda-feira cedinho nos seus fones de ouvido para a gente começar bem a semana. Episódio de hoje a gente vai falar sobre a formação de times de alta performance e a gente conta com alguns convidados muito especiais, entre eles o Giovanni Gaffio, ex-jogador de vôlei, bicampeão olímpico, ex-técnico de vôlei e agora um palestrante dos mais renomados, dos mais requisitados pelo RH. Eu agradeço pela sua participação, viu, Giovanni? Eu que agradeço, Daniel. Um abraço, um prazer muito grande estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. E é muito bom poder estar aqui falar um pouquinho sobre times de alta performance. A minha vida inteira, né, foi dentro desses times, construindo, participando. Então, temos muitas coisas boas para falar aí. Que demais. Privilégio contar com a sua participação, Giovanni. Está aqui com a gente também o Sérgio Agudo, que é Country Manager, né, o diretor da Good Habits no Brasil. Tudo bem aí, Sérgio? Obrigado pela sua participação também. Ô, Daniel, tudo bom? Obrigado, né? Prazer estar aqui dividindo aqui o palco com o Giovanni, né? Grande fã dele também. E muito legal para contribuir com essa conversa de times de alta performance. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente vê no esporte, com as empresas. Então, super animado de estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Show de bola, privilégio nosso também. E quem me acompanha aqui nesse episódio é o Bruno Piai, o jornalista, redator do RH para você. Tudo bem aí, Bruninho? Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez um prazer imenso estar aqui. Hoje com essa dupla tão bacana, né? O Sérgio e o Giovanni, com certeza vão ter muita coisa aqui para agregar para a gente dentro desse tema, que é um tema super relevante, está super em pauta, super em discussão. Então, muito legal a gente poder trazer isso para esse episódio e vamos lá. É isso aí, bora para nossa conversa. Bom, formar times de alta performance é um desafio constante de RH. O RH está o tempo todo em busca dos melhores talentos para que tenha dentro da sua empresa a melhor performance, a melhor equipe para gerar os melhores resultados. E aí eu quero começar essa nossa conversa com o Sérgio, com o Giovanni, o Bruninho também está aqui com a gente, acionando aí o Giovanni. Ele já deu algum spoiler aí, mas obviamente o Giovanni é um craque de conhecimento de times de alta performance, a experiência que ele tem ao longo da carreira toda dele, falando de resultados, falando de pressão por resultados, obviamente é muito grande. E aí eu quero começar essa conversa te perguntando, Giovanni, qual é a chave, digamos assim, para começarmos a formar um time campeão e levando para o ambiente organizacional, como você vê o papel do RH nesse processo como um todo? Bom, primeiro deixa eu só falar um oi pro Sérgio, pro Bruno aí, que eu não tive oportunidade de cumprimentá-los no começo. Boa. E muito bom, bacana. Então, a gente já formou aqui um timezinho de alta performance, hein? Eu gosto de dizer, assim, pena que não é uma receita de bolo, né, pra gente montar times de alta performance. Porque cada pessoa responde de uma forma, cada pessoa tem um tipo de perfil, vamos dizer assim, de comportamento, né? Então, realmente, o RH talvez seja uma área da empresa que tem aí os maiores desafios, né? Então, boas entrevistas, bom recrutamento, sem dúvida, pode ajudar bastante, mas eu diria que o grande desafio no final são os líderes, né? Que acabam tendo que
ter uma performance muito grande, tem que ter uma entrega muito grande para você entender que os perfis das pessoas, né, quem que você pode exigir em determinado momento, quem que você às vezes tem que ter uma conversa mais dura, quem que você não pode ter uma conversa mais dura. Então esse exercício diário, quase que de hora em hora, de você estar constantemente fazendo esse tipo de, vamos dizer assim, tentativa, erro e acerto, de conversas, e você dá missões, você está constantemente interagindo com seus liderados para encontrar esse tempero, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, no esporte, a gente não tem tantos talentos assim que a gente pode ter um banco, né, de nomes, mas o momento da contratação do time, da formação do time, por exemplo, numa equipe profissional, a gente tem a possibilidade de contratar e escolher. Na seleção brasileira, a gente tem que pegar os melhores, né, e fazer com que eles cresçam. Então, são características diferentes. Mas no mundo corporativo, eu acredito que o recrutamento ajuda bastante, mas a formação de bons líderes, né, o líder, aquele cara que realmente bota a mão na massa, vai lá, bate no peito e fala, não, estou junto com vocês, é o cara que não fica só atrás da mesa. Esses aí têm a chance de montar times de alta performance, com mais performance. Com certeza. E aí, Sérgio, eu puxando esse gancho que o Giovanni trouxe para a gente, o papel da liderança passa a ser fundamental na construção de times de alta performance, mas eu também penso que você não atinge alta performance sem treinamento, né? A gente vai falar bastante de treinamento com o Giovanni também, mas eu queria convidar você a falar do papel dos processos de aprendizagem corporativa para que as equipes consigam atingir esse próximo nível, digamos assim. Legal, Daniel. E oi, Bruno, também não tinha dado oi para o Bruno que está aí. Eu acho assim que a gente está tão consumido, né, nas organizações, de tanto trabalho, de tanto desafio que a gente tem, e o lado de treinamento e capacitação ele fica quase que às vezes um segundo plano, né? Então, a gente até fala aqui na Good Habits que o nosso grande competidor é o tempo. As pessoas não têm tempo para poder parar e fazer uma capacitação, ver o que precisa melhorar. Eu acho que tem muito a ver também com a questão de buscar líderes, né, e desenvolver líderes, reter líderes, com você, cada colaborador, né, ou cada líder, identificar na sua equipe onde que estão as áreas de oportunidade, né? E é um trabalho muito de autoconhecimento e conhecer outros, né? Talvez nem sempre o líder ou o craque do time seja a pessoa que você está imaginando, ela pode ser uma outra pessoa com outro perfil, né? Na Good Habits a gente tem feito muita coisa de assessments, né? Quer dizer, tem estilos de personalidade muito diferentes que, como o Giovanni falou, né? Na hora de compor aí um mix, são muito relevantes, né? Então eu acho assim que tenha muito a ver também, né, Daniel, com a questão da gente poder traduzir em dados, né? Olhar um pouco mais de performance, uma coisa muito mais holística, né? Não só uma coisa muito quem é a pessoa que fala mais na reunião ou não, é uma coisa muito mais completa, mas assim, a gente entende assim, muito que é uma jornada, né? Não é uma coisa simples, a gente tem pouco tempo para fazer, nem todo mundo dá relevância para treinamento e capacitação, mas a gente acha que é uma coisa muito importante nos dias de hoje. Perfeito. Deixa eu trazer o Bruninho para essa conversa. Fica à vontade, Bruno, para trazer suas perguntas tanto para Sérgio quanto para Giovanni. Eu acho que quando a gente está fazendo essa comparação, né, entre mundo corporativo e esporte, pela cultura esportiva que o Brasil tem, é até meio romântico, né, a gente tentar traçar esses paralelos, é gostoso a gente fazer esse tipo de comparação, só que ao mesmo tempo a gente vê algumas discrepâncias entre as áreas que são bem significativas. Eu publiquei há bem pouco tempo no RH para você uma matéria falando sobre treinamento e desenvolvimento, e ela mostra que só 1% das horas totais trabalhadas por um profissional no Brasil é dedicada a treinamento. Então, de 1.700 horas trabalhadas, são só 17 dedicadas ali à capacitação.
Então, eu vou fazer uma dupla pergunta, primeiro para o Giovanni, depois vou passar para o Sérgio. Giovanni, quando a gente está falando de time de alta performance, você no vôlei, no esporte em geral, é treinamento, 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 treinamento e depois o jogo. É muito mais o treinamento do que o jogo em si. E no mundo corporativo é muito menos o treinamento e a execução em si. Como que a gente desenvolve, de fato, times de alta performance se a gente ainda tem essa cultura tão deslocada do treinamento, da capacitação? E depois, Sérgio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como a Good Habits tem esse intuito de capacitar pessoas, de treinar pessoas, como que é para vocês lidar com essa cultura e também promover algum tipo de reeducação para mudar um pouquinho esse panorama? Então, vamos lá. Na minha vida, é isso que vocês falaram, né? 90% de treino e 10% de jogo. Né? No mundo do esporte é isso. Agora, o que eu acho que a gente pode abordar, um tema talvez interessante para a gente analisar aqui, é que no mundo corporativo, se a gente for contabilizar só as horas de treinamento, realmente ela é o que você falou, é mínima e às vezes nem existe, né? Porque as pessoas às vezes entendem que parar um colaborador para fazer um curso, algo parecido com isso, ele está perdendo venda ou está perdendo performance, que é um pensamento absurdo. Mas as pessoas, quando estão na elaboração, por exemplo, de um projeto, de uma estratégia, aquilo ali é uma preparação, entendeu? Então, de certa forma, eu acho que falar que existe só 1%, a gente está sendo muito radical, porque durante o dia, o colaborador está se preparando para fazer uma reunião, está se preparando para fazer uma venda, né? E isso a gente poderia contabilizar também como um preparo, né? Então a gente também ali, a gente tem uma parte técnica, por exemplo, a gente tem uma rotina de trabalho onde na parte da manhã a gente se dedica muito à parte técnica e à parte física. Então aquilo ali é técnica pura, né? E deixa a gente forte e deixa a gente com a técnica apurada. A parte da tarde é tática, então a gente está jogando, né? Então eu acho que a gente pode dividir dessa forma o dia a dia de um colaborador também. Na minha opinião, ele só não se prepara fisicamente, eu acho que ele deveria se preparar, né? E muitas vezes a parte técnica dele, ele delega, né? Ou ele acredita ao talento dele. Não, eu já nasci bom, eu sou bom, eu sei fazer já, não preciso treinar. E aí talvez seja um erro que as pessoas cometam, né, que deixam de encontrar as suas melhores versões. Eu acho assim que do que eu conheço do esporte, obviamente de fora, né, a gente vê o esporte no jogo, né, no jogo oficial, que aparece na televisão e tal. Eu acho que nas organizações é constante, é o que o Giovanni falou. Talvez não seja 1%, porque você está treinando todo dia. Quer dizer, o treinamento também é fora do curso, vamos dizer assim, né? O que eu acho que a Good Habits tem feito com clientes no Brasil e no mundo inteiro é uma coisa muito exponencial, que eu acho que é como potencializar isso, que é a questão de você trazer a capacitação para ser uma coisa sua, uma coisa... Não é o líder te falando que você tem que treinar, é você se conhecendo, né? Então, assim, eu sei que o Giovanni, a gente teve uma palestra com o Giovanni sensacional, que ele fala muito de como você pegar na bola, dar uma cortada, uma coisa muito específica. Pro profissional que você falou, também. É quietude, né? O colaborador tem que ter essa inquietude, que é esse mindset de estar sempre buscando uma performance a mais, e que muitas vezes ela não é oferecida simplesmente só pela empresa, né? Exatamente. E eu acho que tem muito a ver, né, Giovanni, com aquelas coisas não é uma grande vitória olímpica que vai te nortear o profissional, né, corporativo. São pequenas vitórias. Então, poxa, eu fui em uma reunião, não falei bem, eu acho que tem algumas habilidades de comunicação que eu tenho que melhorar. Beleza, eu vou colocar isso numa caixinha e eu, né, colaborador, ir atrás disso, né? Então, eu acho que, assim, resumindo essa pergunta, acho que tem muito a ver com
transformar esse 1% que é pequeno, mas que seja uma coisa da sua agenda pessoal, né? Porque o aprender é intrínseco, e que daí você consiga levar para eu vou levar para um outro nível de desenvolvimento, eu vou aprender tal e tal coisa e tal, como se faz um campeão. Quer dizer, são jornadas que vai demorar um tempo, mas faz parte do jogo, né? Isso aí que você no começo da tua fala, ele falou muito em autoconhecimento, né? As pessoas precisam ter essa curiosidade de entender realmente qual é a nossa capacidade, qual é o nosso máximo, né? E fazer esse exercício de estar sempre jogando essa barra do máximo nosso para cima, né? Mas e você falou um negócio agora que eu acho que é sensacional, é perfeito. As pessoas às vezes não param para se autoanalisar. Então, como é que foi a minha performance nessa última venda? Mesmo quando tenha sido boa, consegui fazer a venda. O que foi determinante para que eu conseguisse? Às vezes as pessoas vão direto para a celebração, né? Ou vão direto para o choro e não perdem um tempinho ali para analisar o que foi determinante, ou o que faltou, ou o que foi bacana, para que ela tivesse uma performance bacana. Então, isso eu sinto bastante, né? Ter esses pontos aí de checagem são importantes. Você cria uma dependência também, né? Se não me mandam melhorar, eu não sinto que preciso melhorar, né? Exato. Na verdade, gente, assim, a gente tem a figura sempre do treinador lá no time, que também faz esse papel, né? Você tem um Bernardinho, um Zé Roberto do lado, puxando você, né? É sempre um privilégio enorme e faz a diferença, né? Porque eles têm esse estudo, né? Eles se baseiam em estatísticas, e sabem, olha só, tá para você melhorar aqui, 5 pontos percentuais, então vamos fazer um extra, né? Tem sempre essas questões aí que fazem a diferença, certamente. Se dependesse só da gente, eu vou dizer que muitas vezes a gente queria dormir. Quem não quer dormir, né? Ô, Giovanni, sobre autoconhecimento, eu realmente queria aprofundar um pouquinho ainda esse tema, porque nas suas palestras você fala de temas muito sensíveis do ponto de vista individual, de fato uma busca interna por motivação. Você fala de sonho, de amizade, de comprometimento, de disciplina. Quer dizer, muitos valores que são às vezes intangíveis, mas são eles que fazem as pessoas performar bem, né? Estarem bem para poder ter um alto desempenho e tudo mais. Mas, obviamente, se você perguntar para todo mundo qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, muita gente não sabe exatamente quais são as suas ambições de curto, médio, longo prazo e tudo mais. E aí eu queria te perguntar, tanto como atleta, depois treinador e agora palestrante, quer dizer, como é que a gente pode inspirar nas pessoas, tanto nos líderes organizacionais quanto nos profissionais, essa busca mais constante e mais frequente pelo autoconhecimento, por saber de fato o que você quer para a sua carreira, para a sua vida, porque isso é fundamental para você ter alto desempenho, alta performance lá na frente, né? Eu acho assim, a gente tem que ter uma licença poética, talvez, ou uma criatividade que traga para a gente alguns insights, né? Então, e aí Sim. eu me remeto assim, vamos voltar no tempo lá, Giovanni com 14 anos de idade, que tinha um insight, teve uma imagem que marcou a minha vida e me fez ter um sonho, um objetivo, que era eu vestindo a camisa da seleção brasileira, né? E depois isso te carrega, né? Vamos dizer assim, traz um combustível para que você suporte a caminhada até lá, né? Esses treinos, os nãos e tudo isso daí. Mas aí trago também o Giovanni de agora, que há um ano atrás, né, em uma mesa de jantar, construiu junto com outras pessoas o ensaio mental aí de fazer um time de vôlei, do zero. E a gente construiu esse sonho juntos e hoje é uma realidade. Joinville Vôlei, por exemplo, hoje a gente foi campeão da Superliga C, da Superliga B, estamos disputando a Superliga A, então nosso ensaio mental, né, foi ver o ginásio lotado, foi ver o time
E eu acho que o mais legal disso, e que a vida vai trazendo para a gente, é assim, o Giovanni lá de 14 anos não tinha experiência nenhuma. Ele sonhou e foi em busca desse sonho. Giovanni, com 53 anos, não vou falar que foi muito diferente. Também teve esse impulso emocional para ir em busca do objetivo. É óbvio que os parâmetros, né, que eu tenho agora me ajudam muito, porque eu sei já como é um time, como que é um time de alta performance, como é um time que tem os traços de vencedor, né? Então, durante essa caminhada, eu posso fazer algumas correções, vamos dizer assim, né? Mas, então, assim, para mim, sonhar pequeno, sonhar grande, né, igual fala Jorge Paulo Lemos, dá o mesmo trabalho. Mas é o sonho de cada um. A gente não pode dizer que o sonho do cara é pequeno, que o nosso é grande. Cada um tem seu sonho. E eu acho que isso é que a gente precisa deixar as pessoas mais à vontade para ter ideias e sonhos e trabalhar em busca disso. É isso que eu acho. Ô Giovanni, e nesse sentido, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de pressão, porque a gente precisa lidar com pressão para o resultado no mundo corporativo, no mundo esportivo de alta performance nem se fala. E aí eu sei que você tem falado bastante também da questão da saúde mental, que virou algo absolutamente importante de ser colocado e ser abordado no ambiente organizacional. Queria que você falasse um pouquinho, principalmente nesses últimos anos, né? Queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, sobre a importância de cuidar do corpo, mas também cuidar da mente, né? A gente vive, né, vamos dizer assim, quase uma pandemia, né, mental, de saúde mental, Exato. Onde as pessoas estão sofrendo bastante. E acho que talvez por não gostarem de ter essa pressão. O mundo está se tornando cada vez com maior pressão, né? O mercado coloca mais pressão, a concorrência coloca mais pressão, as informações que chegam hoje a todo instante do nosso celular coloca pressão. E talvez essa informação para os jovens, né, para os jovens que veem, por exemplo, pessoas ganhando muito dinheiro, pessoas comprando tênis caro, pessoas comprando carro caro, acha que isso é muito fácil de conseguir, não é. E isso gera frustração, isso gera pressão, né? Lidar com isso não é um negócio muito simples. Mas, assim, por isso que, assim, os times de alta performance têm esse papel, esse poder, né? Por exemplo, de um ajudar o outro, cara. Eu estou na pressão, olho para o lado, tem um cara para me ajudar, olha que coisa boa. Nosso processo de aprendizado dentro da seleção brasileira foi sensacional nesse sentido. 92, por exemplo, um pouquinho antes, a gente achava que a gente ia ganhar os jogos sozinhos, porque tinha tanto talento, né? Maurício, Tandy, eu, Marcelo, Carlão, Paulão, muito, além dos outros jogadores que estavam no banco, Pampa, Jorge Edson, todos ali eram talentosíssimos, não é? Sim. Mas não dá para resolver sozinho. E a partir do momento que a gente se juntou e começou a usar o melhor do Tandy com o meu melhor, a gente faz um melhor muito melhor, isso começou a mudar, né? E depois, a geração seguinte, que já veio uma geração pressionada, com mais pressão, porque, não, tem que ganhar, a primeira ganhou, a segunda tem que ganhar também, não é? Eu acho que a gente utilizou ainda mais esse papel da ajuda mútua, né? De você estar junto e fazer realmente o sentido do nosso. Isso foi determinante depois para as conquistas de 2001 em diante, que o Brasil ganhou tudo, até 2010, Sim. Foi isso aí. É um time onde o nós sempre prevalecia. É isso aí. E para a gente finalizar, eu queria falar de bons hábitos, né? Eu sei que a Good Habits tem como visão tornar a aprendizagem corporativa um hábito, né, Sérgio? E excelência e alto desempenho também vem com hábito. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão disso, né? A importância da criação de hábitos de treinamento, de desenvolvimento e que vão levar a gente para esse novo patamar. Legal. Obrigado, Daniel.
A gente vê que uma das visões que a gente tem, né, desse mundo corporativo, de como se pode aprender no mundo corporativo, é justamente repensando a forma como a gente tem aprendido, né? Então, a primeira coisa é que tem que ser uma coisa do colaborador, uma coisa intrínseca, como a gente falou, né, que seja uma coisa que a pessoa tenha curiosidade de ir atrás do que existe de capacitação, né? Porque a pessoa tem que ser a protagonista, né? A gente sabe que tem estudos que quem aprende é a pessoa, não é alguém, né, de cima empurrando algum curso, então tem um lado muito de ser protagonista. E a segunda coisa tem a ver muito com os dias de hoje, que eu acho assim, hoje a gente tem, se assiste uma série na televisão, você tem um tempo de atenção muito curto para o que é capacitação, né? Então, se passar de 5, 8 minutos, você já não vai querer fazer muita coisa, né? Então, a gente tem todo um produto que está baseado numa questão de experiência de usuário muito fluida, né? Então, parece que você está assistindo uma coisa bem divertida, né? Com humor. A gente gosta de usar, o Giovanni é um dos nossos conteudistas, a gente gosta de usar exemplos do esporte, porque tem muito a ver, né? Quer dizer, acho que são jornadas muito paralelas, né? Você ser um bom profissional, você ser um bom executivo, um bom vendedor, um bom líder, tem tudo a ver com você realmente se conhecer e poder realmente melhorar, né, essas habilidades, né? E aí, recentemente, a gente lançou um produto novo, até que chama Assessments, né, que é um pouco o que até o Giovanni comentou ali, que é como é que eu posso me conhecer a mim mesmo, né? Então, você tem Assessments na Good Resume de felicidade, de estilo de comunicação, de como você está hoje. Então, assim, são coisas muito legais para você poder nortear essa jornada, né? Então, basicamente, assim, a gente vê um pouco essa nossa visão, né, para esse mundo corporativo de aprendizado. Demais. Eu quero agradecer a participação de vocês. A gente está com o nosso tempo já se esgotando. Quero agradecer muito e desejar sucesso para vocês. Giovanni, obrigado por tudo, obrigado pela participação, mas obrigado pelas medalhas olímpicas também. Eu fui um desses garotos lá de manhã, no domingo de manhã, em 1992, que vibrou muito com a nossa vitória contra a Holanda nas Olimpíadas de Barcelona, e é um privilégio enorme poder participar contigo hoje aqui. Desejo muito sucesso para você. Muito obrigado, Daniel. Sérgio, um forte abraço, muito bom estar com você aqui hoje, Bruno também. E essa missão que a gente tem aí de inspirar outras pessoas, de compartilhar as nossas vivências, nossas experiências, elas são sempre muito válidas. No final de contas, acho que essa talvez seja a verdadeira missão nossa, né? Então, um grande abraço aí a todos que estão nos vendo e ouvindo também. Fica aqui meu abraço. Bons negócios, muito treino, muita capacitação, por realmente time treinado é outra história. É isso aí. Sérgio, obrigado também pela sua participação. Muito sucesso para você e para Good Habits. Obrigado, Daniel. Obrigado, Bruno. E obrigado, Giovanni. Sempre bom te ver, Giovanni. Um abraço a todos. Bruninho, obrigado por ter participado hoje também com a gente, viu? Pessoal, obrigado, Giovanni. Fiquei devendo aí em 92, nasci 2 anos depois, mas 2004 deu para acompanhar. Ali atrás, ali, ó, 2004 e 92 aqui, ó. 2004 eu vi. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Participaram do nosso episódio o Sérgio Agudo, Country Manager, diretor da Good Habits no Brasil, e o Giovanni Gávio, ex-jogador de vôlei, bicampeão olímpico. Bom, dispensa apresentações, simplesmente o Giovanni do vôlei. Participou comigo também o Bruno Piai, o Bruninho. Eu quero renovar o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, tem canal no YouTube, e mais importante do que tudo isso é a Company Page no LinkedIn, tanto a Company Page quanto o grupo de discussão no LinkedIn, porque lá você vai encontrar outros 70 mil profissionais de recursos humanos que trocam ideias e insights todos os dias por lá. Fica à vontade, fica o convite para você participar dessa comunidade e também acessar o rhpravocê.com.br, porque lá tem conteúdos exclusivos todos os dias para você. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço, uma ótima semana para você e até mais. Tchau, tchau.